É isso aí, meus amigos internautas. Artigo 5º. Todos são iguais perante as leis, ou perante a lei. Bom, isso é uma revista editada por um delegado de Polícia Federal aposentado, mas que foi também presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Vocês imaginam que vai ser uma entrevista maravilhosa, que nós vamos conversar exatamente em cima dessa questão. Todos são iguais perante a lei. Tudo bem? Tudo bem. Armando Coelho Neto. Perfeito. Um homem de lutas, de batalhas por associação, pela Federação dos Delegados de Polícia. Como é que você está vendo hoje essa atuação da Polícia Federal? Olha, você está tocando num ponto muito sensível, porque me parece que há uma avaliação conjuntural muito equivocada. Equivocada? Equivocada desse momento, porque eu costumo dizer que esse momento que a Polícia Federal está vivendo hoje é uma obra fantástica realizada basicamente pelo governo do Partido dos Trabalhadores. E eu falo isso com uma certa isenção porque eu não sou do Partido dos Trabalhadores, não nutro grandes simpatias pelo Partido dos Trabalhadores. Mas tem que aceitar. Exato. Que esse partido que está no governo, eu confesso a você que também não gosto dessa história de partido, de PT, PMB, porque para mim tudo igual. Tudo igual. Então, ou quase igual. Mas eu acho que a Polícia Federal está tendo, nesse momento, todas as condições para funcionar perfeitamente. bem. Não é isso? A Dilma, entre o período de 2011 e 2015, ela aprovou 13 normas que fortaleceram a Polícia Federal. E é muito bonito isso, esse trabalho que a Polícia Federal está fazendo. Mas, de repente, eu começo a pensar. Eu queria levantar duas questões para você. Eu vou tratar por você, porque nós estamos aí na mesma faixa etária por aí. O Armando, eu chamo delegado ainda? Sim, porque quem é continua sendo. Primeiro, quando você estava atuando, você atuava... se aposentou em que ano? Há 2 anos eu aposentei. Ok. Então você viveu toda aquela época do governo Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo. Como é que era a Polícia Federal naquela época? Tinha autonomia para trabalhar? Não. Não tinha. Não tinha. Existia pressões assim mesmo? Eu não diria havia pressões, mas a gente não tinha o instrumental de trabalho que a gente tem hoje. Eu vou lhe dar um exemplo. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo brasileiro recebeu da França uma soma valiosa para ser aplicada na área de segurança, basicamente da Polícia Federal. Esse dinheiro estava vinculado a um planejamento operacional. Você acredita que esse dinheiro, o Brasil já pagava juro desse dinheiro e não usava esse dinheiro por falta de um planejamento? Então, por aí você pode ter ideia do que era a Polícia Federal. A Polícia Federal tinha o dinheiro e não aplicava por falta de um planejamento. Então, eu acho assim, partindo desse princípio, quando você vê a realidade de hoje e a realidade anterior, então você vê que existe assim, uma mudança de foco absoluta, totalmente absoluta. Você não acha que a Polícia Federal, eu não sei se por causa dos juízes, por causa dos mandados, por causa dos procuradores, ela tem atuado muito mais em função de uma parte dos corruptos? Você não acha que tem muito corrupto solto por aí ainda? Eu costumo dizer, desculpe ser repetitivo, eu não acho que existe um combate à corrupção. Existe uma declaração de guerra contra o Partido dos Trabalhadores. Repito, não sou PT,
Sim, sim. Não O sou que PT. é, o que é mais válido da sua... Existe uma guerra contra o Partido dos Trabalhadores. Não existe combate à corrupção. Circunstancialmente... É uma armação mesmo. Eu não digo que é uma armação, porque aí eu estaria extrapolando no sentido de fazer uma acusação gratuita. Agora, quando eu digo que não há um combate à corrupção, e sim uma guerra contra o PT, aí para mim fica claro, porque na medida em que existem fatos envolvendo outros partidos, não são noticiados com a mesma dimensão, na medida em que os vazamentos são seletivamente feitos para prejudicar determinadas pessoas ou determinados Mas aí é a partidos, imprensa que é errada. Aí, não, a imprensa, agora, quem está patrocinando esses vazamentos? São as instituições. Eu não sei se é o Ministério Público, eu não sei se é a Justiça Federal, ou eu não sei se é a Polícia Federal. Aliás, Agora, você me faz lembrar até aquela história do japonês, é verdade, aquele japonês que é da Polícia Federal, ele é o cara que vaza as informações. É verdade isso? eu não posso fazer isso. Porque hoje é tanta coisa estranha. O cara, o Friboi é do filho do Lula, a canoa é da Lula, é da Marisa, não sei o quê, O Fernando Henrique tem um apartamento no Champs-Élysées, na França. Aí a gente fica pensando, até onde vai a verdade e até onde vai a armação? Posso fazer aproveitando que você falou de apartamento? Pode. Eu, talvez uns 6 anos, eu estive no apartamento do senhor Fernando Henrique Cardoso, Na França? Aqui em Higienópolis. Aqui. Fui no apartamento dele. Fui no apartamento dele acompanhar uma audiência de um ex-presidente da República. Ele na condição de ex-presidente. Então, uma equipe da Polícia Federal se deu o trabalho de se deslocar até o apartamento do Fernando Henrique para fazer uma audiência relacionada ao dossiê Caimã. Certo? Eu estive lá presente, eu acompanhei essa audiência. Eu estive no apartamento do Fernando Henrique Cardoso. Certo? Então, eu vejo assim, por exemplo, que havia uma certa deferência, uma certa aura com relação à figura do presidente da República. Hoje eu vejo a figura do presidente da República, de um ex-presidente da República, sendo escrachada. Quando, por exemplo, os filhos do Lula são intimados à noite, quase meia-noite, saindo de uma festa, quando eu vejo o ex-presidente da República, sendo chamado para ir depor por uma coisa que parece que diria respeito à questão da Receita Federal. Aí depois inventaram uma história de uma canoa. A canoa é uma coisa que vem depois. Então, assim, eu fico perplexo do quanto houve uma mudança. Tipo assim, o que era não é mais, o que não era passou a ser. Então, assim, de acordo com a conveniência da exploração midiática de determinados fatos. Enquanto isso, a filha do senhor Eduardo Cunha e a mulher do senhor Eduardo Cunha, contra as quais existem provas contundentes vindas do exterior, elas estão sossegadas, tranquilas, tomando sua champanhe, seu vinho, e o Eduardo Cunha está morrendo de rir de tudo isso. E eu fico sem saber, sem entender nada. Eu acho muito engraçado todas essas contradições que estão acontecendo. Por isso que eu fiz questão de mostrar como se foi tratado um ex-presidente, no caso Fernando Henrique, e hoje se trata o ex-presidente Lula. Então eu vejo assim que existe uma diferença, existe uma diferença de postura substancial em tudo. Eu vejo, por exemplo, nós temos uma denominada Operação Zelote, que é uma operação policial que envolve grandes bancos, grandes empresas, inclusive a Rede Globo, que envolve a Gerdau, que envolve bancos, né, consagrados, envolve a TIM, a empresa de telecomunicação TIM, e não se toca nesse assunto que é uma grande fraude fiscal, quiçá maior do que a da Petrobras. É muito sério o que está sendo dito aqui. É então, muito sério. Você veja o seguinte, isso é uma fraude imensa, certo? Porque foi criado dentro da Receita Federal um grupo de pessoas para abafar ou proteger esses grandes grupos. Não se toca nesse assunto. Só se tocou nesse assunto quando criou-se artificialmente uma ligação com o filho do Lula. Aí começaram a tratar. Hoje em dia, a Operação Zelote, que seria uma coisa voltada para essa grande roubalheira na qual, inclusive, está envolvida a Rede Globo, através da RBS, associou-se. Hoje, a Operação Zelote é associada ao filho do Lula.
Então, assim, que é assim, a rigor não tem absolutamente nada a ver com a Operação Zelote. A Operação Zelote... Presta atenção no que eu vou dizer agora. Corta aqui para mim. Quem está falando aqui é um ex-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Um ex-delegado da Polícia Federal que participou, certamente, de muitas ações. Aí eu insisto e lhe pergunto, em que medida a Polícia Federal ou alguns elementos da Polícia Federal estão envolvidos nessa, vamos dizer, nessa artimanha? Eu não gosto de especular nesse sentido, né? Seria leviano da minha parte eu fazer afirmações envolvendo colegas. Eu faço uma análise conjuntural. Certo. Né? É uma análise conjuntural em que eu contextualizo o papel em sentido global da Polícia Federal. Eu não posso descer a detalhes de envolver, citar nomes de A, nome de B e levantar determinadas suspeitas. Não, agora, é suspeito que, né, existe essa operação, que existe uma outra operação, que é a chamada Operação HSBC, que envolve fraudes, sim, nas banco, quais envolvem outra vez famílias Mesquita, Marinho, Mesquita não eu, de meio de comunicação, né, envolvidos em meio de comunicação, que estão envolvidos em contas, que existe dinheiro legal, a gente não consegue fazer a diferença, mas que existe muito dinheiro de contrabando, dinheiro de tráfico de droga, que está lá. E nesse pacote, nos quais inclui, me parece que 8 mil contas de brasileiros, que não se esclarecem, não se toca nesse assunto. Só se fala no barquinho de 4 mil reais que a mulher do presidente comprou um barco de lata. Agora, desses 8 mil, tem muitos comunicadores, hein? Sim, comunicadores famosos, gente E um detalhe muito interessante, que quem tem o controle da divulgação dessa informação é um dos grandes jornais aqui de São Paulo, que recebeu a exclusividade de cobrir o assunto e não cobre. Realmente é muito sério. Não é estranho? Muito então, sério. É nesse contexto, veja bem, eu não posso me livrar desse contexto e entrar de fazer o Cunha de fora Dilma, fora PT, isso o Cunha está dizendo. Com toda a autoridade moral que ele tem, o Cunha está dizendo. Eu não posso, meu discurso não pode ser igual ao do Cunha. E o discurso do delegado de Polícia Federal não pode ser igual ao do Cunha nem do Aécio. Eles têm que ter assim, uma postura de delegados da Polícia Federal com isenção, porque vazamento é crime. O meu colega Protógenes foi demitido por vazamento. Demitido pelo FHC? Demitido não pelo FHC, foi demitido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi demitido pela Polícia Federal com o endosso do Supremo. Ele foi demitido por, entre outras coisas, por vazar informações, por quebra de sigilo. Agora, diga uma coisa, eu fiz a pergunta... E aí hoje eu vejo... Eu fiz a pergunta e ficou assim, no vazio, e eu sei que alguém está dizendo, mas fala daquele japonês. Que japonês é esse? Não conheço esse japonês. Eu conheço o japonês... Aquele que está sempre lá. Ele está aparecendo na televisão, não posso falar de um policial. Não, você falou em vazamento, todo mundo fala que tudo vaza pelo japonês. Eu prefiro falar das coisas que eu sei do que ou fazer minhas críticas à Justiça, à Polícia Federal e à imprensa na sua cobertura maliciosa, tendenciosa, do que ser leviano com qualquer colega meu de trabalho, seja ele agente ou delegado. Isso aí eu não... Armando Coelho Neto, aonde vamos chegar? Bom, hoje eu fiz uma brincadeira. Eu tenho a impressão que os institutos de pesquisa devem estar fazendo alguma pesquisa secreta e deve estar dando o Lula como possível grande candidato de 2018. Vai ser. Porque assim, se não fosse isso, eu não entendo. É a primeira vez que eu vejo as pessoas querendo derrubar um ex-presidente. Certo? Eu vejo as pessoas, uma campanha sistemática, organizada, para derrubar uma presidente e desmoralizar um ex-presidente. Então, eu não vejo um horizonte muito saudável. Eu acho que esse horizonte saudável poderia vir de uma resposta econômica que o governo Dilma está devendo,
de medidas econômicas mais efetivas que este governo está devendo, certo? Que merece uma crítica. Uma crítica, não só uma crítica, mas assim, merece considerações em apartado, porque não é só uma questão de gestão, é um governo que vem sendo sabotado, certo? Por um Congresso. Não só pelo Congresso, por outros órgãos também, e vem sendo sabotado por vários setores da sociedade brasileira, porque na medida em que você, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, na medida que você tem um seguro-desemprego, certo? O trabalhador frauda seguro-desemprego em conluio com o patrão, sim, certo? O governo deixa de arrecadar, o empregado passa a ganhar mais, o empregador passa a gastar menos e o governo desembolsa mais. Então, quando o governo diz que está com problema de caixa, aí a culpa é do governo. Espera aí. O governo pode ter cometido seus erros, mas a gente não pode esquecer que aconteceram coisas desse tipo, em que os benefícios, os programas sociais foram fraudados, em conluio com o próprio trabalhador e com o próprio empresariado, que o governo abriu mão de receitas de forma sistemática e os empresários e os industriais, ao invés de investirem, não transformaram a isenção que foi concedida pelo governo em lucro. Então, assim, você não pode chegar assim, você não pode ser contundente numa crítica econômica com relação ao presidente da República, você não pode chamar a presidente da República de corrupta porque é uma mulher honestíssima, é uma mulher competente. Eu sempre digo, vocês podem reclamar de quem quer que seja. Para mim, a Dilma é correta e honesta. Correta e honesta. Não ponho minha mão no fogo por mais ninguém. Mas por ela eu ponho. Sim. Então, essa visão que eu seja. Agora, na medida que quando você me pergunta qual o horizonte que eu vejo um horizonte obscuro. Porque assim, quando eu vejo dentro da própria Polícia Federal essa análise negativa que a própria Polícia Federal faz do governo Dilma, o governo que está dando meios para eles trabalharem, certo? Um judiciário que está recebendo os meios da Polícia Federal para trabalhar, a delação premiada foi, ainda ontem eles diziam assim, porra, nós criamos isso aí. No depoimento, o Moro, no depoimento, o Zé disse, olha, desculpe, doutor Moro, mas vocês estão desmoralizando o Instituto da Delação Premiada. Nós criamos isso com outro objetivo. Né? Então, é cruel. Foi. É cruel. Bom, vocês já perceberam que essa revista, Artigo 5, não é à toa que existe esse nome. O seu editor, que é o delegado de Polícia Federal e ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, está aqui, ao meu lado. Agora vejam, as denúncias formuladas hoje aqui são muito sérias. Muito sérias. Nós entrevistamos Armando Coelho Neto. A verdade é dura, mas ele disse com muita ênfase. Ecovox TV é isso, um espaço aberto para a democracia.